Olá, você tá no canal As Figurinistas, eu sou Flávia Botelho e no vídeo de hoje eu vou falar como é que a gente faz as compras ou aluguéis de figurino, principalmente produção para publicidade, que é o que a gente mais faz. A gente quem, né? Eu e Vlad, a minha sócia, que agora está de férias, muito belérrima. Mas nós somos sócias da 220 volts, como você já deve saber. Então eu vou contar como é que acontece pra gente chegar num set de gravação e ter tantas opções de figurino, de peças, enfim. Tudo começa quando chega pra gente o pedido de orçamento. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre como fazer orçamento. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, então, tudo começa na chegada, nesse pedido de orçamento. Chega também o briefing do trabalho. Então, vai vir uma descrição de quantas pessoas vão estar no elenco, quantas modas cada um vai vestir, que estilo de moda é esse, enfim, uma série de coisas. Daí que a gente vai contabilizar quanto a gente vai gastar no total daquele filme. Esse orçamento, essa verba de produção tem que ser o necessário para viabilizar tudo que a gente vai produzir depois. Esse orçamento foi enviado e aí foi aprovado oficialmente, estamos dentro do job. Beleza, então a gente vai fazer a pesquisa de referência, com imagens na internet, com aqueles perfis e tudo. Em publicidade, como é muito pouco tempo, então geralmente a gente manda as fotos soltas mesmo, sem nenhuma apresentação, nada disso. Manda as fotos pro assistente de direção e ele é que vai montar a apresentação, ele vai fazer uma seleta junto com o diretor, enfim. De todas as referências que a gente mandou, o que vai entrar na pasta para mostrar para o cliente, para a agência. Com essas referências aprovadas pela agência e pelo cliente, a gente recebe os perfis que foram aprovados. Com esses perfis aprovados na mão, essas referências aprovadas, a gente recebe uma verba para realizar. Então pronto, essa verba tem que entrar na nossa conta antes da gente gastar qualquer coisa, ok? Primeira coisa é você ver se vai precisar mandar fazer alguma coisa, porque tudo que for costurado, então tem que ser feito primeiro. Bom, então comprou tecido, mandou para costureira, no nosso caso, da 220 volts, como a gente tem acervo, a gente primeiro vai no acervo, seleciona tudo que serve para aquele job, e daí é que a gente vai listar o que de fato a gente vai precisar comprar ou alugar, enfim. E quando chega na hora de comprar alguma peça, depende muito do job, depende muito do trabalho, como é que essas compras vão acontecer. Por exemplo, se tiver alguma peça muito, muito importante, um casaco específico para uma cena X, que esse casaco tem que ser azul, tem que ser impermeável, tiver coisas específicas, características específicas nele, é muito provável que você tenha que tirar fotos de vários casacos, mais ou menos não, o mais próximo desse perfil possível, e daí mandar essas fotos para o assistente de direção ou para o diretor, seja quem for, você vai fotografar e vai mandar essas fotos para alguém aprovar antes de você comprar, porque todo mundo sabe que você não tem uma verba para comprar várias e várias peças. Já tem outros trabalhos que o figurino não é tão específico assim. Então, às vezes, a gente também tem que decidir sozinho. Quando a gente tem autonomia, liberdade para escolher as peças, tem que ficar muito clara na cabeça de quem está produzindo esse figurino, o job como um todo. Porque, então, assim, você não pode fugir daquele tipo de peça, você tem que lembrar quem é que está levar em consideração quem é que vai vestir aquela peça. Então, assim, questão de largura de alça, se a pessoa tem seios grandes, então vai ter que usar um sutiã, você não vai comprar um vestido de alcinha fina, ainda que esteja dentro daquelas cores, a estampa tá igual da referência, mas não pode, porque tem que, enfim, cobrir de alguma maneira. Você tem que saber quais outras opções você pode colocar no lugar daquela que você não achou. E você só consegue ter uma visão mais assertiva disso quando você sabe e conhece o projeto como um todo. Porque a gente recebe, se não receber, você tem que pedir pasta em que esteja ali falando como é que vai ser o cenário,
quem são as pessoas. Obviamente, o elenco você precisa saber, você precisa da numeração de todo mundo, mas você precisa saber qual é, assim, a cartela de cores do filme, se é um filme mais quente, se é um filme mais suave. Além do briefing da moda em si, você tem que saber o todo do filme, justamente para essas situações quando, não achei aquela referência. Então você vai ter que saber propor o que colocar naquela referência que você não achou. E é muito importante, principalmente em publicidade, que a gente tem muito pouco tempo para produzir todo o figurino do filme, é importante você estar prestando muita atenção no roteiro, nas cenas como vão ser, porque, por exemplo, quando você recebe o briefing lá no início do job, você passa um orçamento lá X. Depois, quando você vai ler o roteiro, você vê que tem uma cena que a pessoa se suja, ou entra no mar, se molha em algum momento. Você tem que pensar que assim, ela vai fazer aquela cena, vai molhar a roupa, vai cortar, vai repetir a cena. Quando for repetir a cena, a roupa tem que estar seca. Então você não pode ter uma roupa só daquela. Você tem que já pensar nessa hora que tiver qualquer coisa, de roupa molhada, roupa suja, alguma coisa que derruba, enfim, qualquer coisa você já tem que pensar, eu tenho que ter duplicata. Quantas depende de quanto de verba você vai ter, por exemplo. Então, digamos, se você tiver 2, 3 peças, fez a cena, cortou, trocou pela peça limpa, a peça suja você tem que saber como limpar e como secar. De uma maneira rápida, que funcione no set, porque muitas vezes a gente usa secador, às vezes até também o ferro de passar. A depender, né, do quanto mole, do quanto suje, é muito rápido limpar, mas a depender da sujeira demora muito mais. Então isso também tem que ser colocado assim que você lê o roteiro, que vê todas essas cenas que podem causar algum dano no figurino e que você precise de peças exatamente iguais na hora ali para repor, porque senão vai parar de gravar porque não tem figurino, né? E aí não pode. Mas uma situação que acontece muito quando você tem já uma relação com algum lojista, que você pode retirar uma quantidade de peças emprestada e tal, a depender da cena, se a cena realmente for mais perigosa, digamos assim, para a roupa, acontece muito da gente tirar uma quantidade de peças emprestadas, chegar na prova de roupa e junto com a equipe, com o assistente de direção, com o próprio diretor, diretora, ter a escolha da peça que vai ser usada e depois a gente devolve as peças que não foram usadas e compra somente as que foram usadas no filme. Isso acontece muito também. E para quem está começando, uma boa opção de aluguel pode ser brechó. Tem muitos brechós que têm roupas atuais ou dentro daquele perfil que você tá precisando para o trabalho que você entrou. Então, tem muitos brechós que acabam alugando. Pode não ser o objetivo dele no início, mas proponha. E é isso, minha gente. Acho que eu falei aqui várias situações que acontecem principalmente para publicidade. Para um filme de longa-metragem é diferente, para teatro é completamente diferente, enfim, cada situação é específica. Se ficou com alguma dúvida, pode fazer pergunta aqui pra gente ou lá no Instagram também. E aproveita para se inscrever aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você se lembrar toda vez que tiver vídeo novo. É isso, não esquece também de curtir, de compartilhar, de mandar pra todo mundo que você acha que vai gostar desse vídeo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo!